Graças e paz, irmãos, boa noite. Nós mais uma vez estamos iniciando mais uma semana de estudo. Estamos entrando na quarta semana que nós estamos falando sobre a palavra de Deus. E mais uma vez, antes de tudo, nós queremos orar para que o Senhor possa nos direcionar nesse estudo. Feche seus olhos onde vocês estiverem. Pai Santo, Pai de amor, nós pedimos a Ti, pedimos ao Senhor que é poderoso, que é santo, que possa inundar o coração de cada pessoa que vai assistir, Senhor, esse estudo. Peço a Ti, meu Deus, que o Senhor possa falar ao coração de cada um e direcionar a vida de cada um, meu Pai. Peço ao Espírito Santo que dê entendimento a cada um, meu Deus. Pai Santo, nos ajuda também a transmitir a este estudo, conforme a Tua vontade, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, nesta semana nós vamos estudar, nesta quarta semana, como estudar a palavra de Deus. É o tema desta semana. E para nós já começarmos a relembrar aquilo que nós estudamos nas semanas anteriores, sempre é bom dizer, o princípio de tudo é o relacionamento com Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, o que nós queremos ter? Um relacionamento de Deus, com Deus. Conhecer a Deus e ter um relacionamento com Ele. É através da palavra de Deus que nós sabemos o que nós estamos fazendo está agradando a Deus ou está desagradando a Deus, tá? Então, nesta semana nós iremos estudar como estudar a Bíblia, E o ponto 1 é fazendo as perguntas certas. Antes de tudo, o versículo dessa semana está em Salmos 119, 34. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a observe de todo o meu coração. Salmo 119, 34. Então, como eu disse, mais uma vez, a Bíblia fala sobre Deus e nos ensina a viver de acordo com a vontade dele. Por isso nós devemos amar a palavra de Deus. Outro ponto que nós também não devemos esquecer, isso eu sempre vou bater em todas as aulas, eu vou bater neste ponto, é o quê? O Espírito Santo. Nós não podemos negligenciar o Espírito Santo. É através do Espírito Santo que nós temos o entendimento da palavra. Então, se você tem alguma dúvida em relação à palavra de Deus, pergunte ao Espírito Santo, porque foi ele que capacitou cada homem, cada mulher a escrever, a entender a palavra de Deus. Hoje, os homens, grandes homens de Deus, os pastores, os irmãos que dão ensino, da mesma maneira, é o Espírito Santo que nos direciona. E tá da mesma maneira em nossa casa, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, é o Espírito Santo que nos dá entendimento, é o Espírito Santo que nos ensina. Ok? João 14, 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. João 14, 26. Então, quem fará lembrar de todas as coisas? O Espírito Santo. Por isso que nós precisamos ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E como que nós temos esse relacionamento? Orando, buscando, perguntando ao Espírito Santo, tentando entender da pessoa do Espírito Santo, colocando o Espírito Santo como uma pessoa, não como algo, como um ser, não. O Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimentos, tem emoções, fica triste, fica feliz. Então, nós precisamos compreender esta questão, tá? Não tratar o Espírito Santo como um anjo ou como um ser qualquer, mas como um Deus. Por isso que nós precisamos do entendimento do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos fazer lembrar da palavra de Deus. É o Espírito Santo que vai nos fazer lembrar, além de fazer lembrar, é Ele que vai nos ajudar a aplicar a palavra de Deus. Por isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Além disso, já nesse primeiro ponto, a lição diz, nós devemos fazer as perguntas certas. Quais são essas perguntas que nós devemos fazer? Aqui no nosso estudo tem 5 perguntas. A primeira pergunta é, como este versículo ou passagem revela o caráter de Deus? Nós temos que compreender que desde Gênesis a Apocalipse fala do amor e do caráter de Deus.
Ali revela todas as coisas, revela o amor, revela o que agrada, o que desagrada a Deus, revela o jeito que Ele trata em cada situação. Por isso nós devemos, naquele momento que nós estamos lendo aquele capítulo, aquele versículo, aquele livro, fazer esta pergunta: como este versículo ou passagem revela o caráter de Deus? E com toda certeza, fazendo essa pergunta, nós iremos obter a resposta. Outra pergunta: como esta passagem revela o plano redentor de Deus? O que seria o plano redentor? O plano redentor é o plano da salvação. Nós podemos compreender isso muito bem nos livros de Mateus, Marcos, Lucas, João. O plano redentor de Cristo, né? Por que Deus se importaria em escrever esses 4 livros e nos deixou esses 4 livros que onde muitas pessoas falam, mas são histórias repetidas, né? São histórias parecidas até. Mas por que Deus quis deixar a ênfase de 4 livros, né? Vamos dizer assim, com histórias praticamente repetidas? Por quê? Para mostrar o amor de Deus, para que nós, seres humanos, que sempre esquecemos das coisas, venhamos a lembrar, né? Então, quando Deus deixa, não apenas faz nos lembrar, mas cada autor tem seu ponto de vista, né? O que Mateus viu, muitas vezes João viu de outra forma, o que Lucas viu, Marcos viu de outra forma, e assim vai. Cada um teve um ponto de vista. Então, isso também revela que a Bíblia é verdadeira. Nem todos tiveram o mesmo ponto de vista, mas tiveram pontos de vistas diferentes. Por isso que a Bíblia é verdadeira, né? Por isso que nós também podemos confiar que a Bíblia é a palavra de Deus. E nisso, quando nós olhamos esses 4 livros, eu estou citando esses 4 livros, quando nós olhamos esses livros, nós podemos ver o amor de Cristo em relação à humanidade. Podemos ver que Cristo ele não veio para julgar, mas Cristo ele veio para amar. Sim, Cristo realmente repreendeu quem? Os hipócritas, os fariseus, os religiosos. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, se nós não estamos sendo iguais a essas pessoas, religiosos, simples praticantes da religiosidade, ou apenas cerimoniais, né? Eu não vou cortar o cabelo, eu vou só andar de calça, eu não sei o quê. Tem que tomar cuidado com religiosidade, né? Deus ele não está interessado na sua aparência, mas Deus está interessado no seu coração. O que está passando dentro do seu coração? É claro que você não vai deixar sua aparência feia, nada disso, mas Deus está ou indecente, indecente, né? Mas Deus ele está se importando com o seu coração. Naquele momento que você está conversando com alguém, o quão verdadeiro que você é. Naquele momento que você está fazendo um negócio, o quão justo e também verdadeiro é, né? O quando você tem a oportunidade de pecar, de falar uma mentira, você não faz, né? Deus está vendo isso, Deus está interessado nisso, num relacionamento verdadeiro, não de hipocrisia, não de religiosidade, né? A outra pergunta é: de que forma eu resisto à verdade encontrada nesta passagem? Quantas passagens ali confrontam nós? Muitas vezes, durante o dia, nós praticamos algo contrário à vontade de Deus. E quando nós estamos lendo a Bíblia, aquilo o Espírito Santo vem, nos mostra, faz nos lembrar daquele erro que nós cometemos, daquele pecado que nós cometemos. E ali é um momento crucial. Será que a partir daquele momento nós iremos tomar a decisão de pedir perdão e nos arrepender? Ou nós vamos endurecer o nosso coração em relação a isso? Ou em outras situações, né? Em amar o próximo, né? Ajudar o próximo, e outras situações aí que a palavra de Deus diz. Então, será que eu estou resistindo à verdade da palavra de Deus? Da mesma maneira, quantas pessoas talvez estejam assistindo este vídeo e ainda não aceitaram a Jesus? Quantas e quantas vezes Deus vai até a sua casa, a sua porta, o seu trabalho e te convida, levando a mensagem dele da salvação, e você está sendo resistente a isso? Quantas e quantas pessoas dizem: quando eu ficar mais velho eu aceito a Jesus, né? E nós estamos vivendo essa pandemia, quantas pessoas não chegaram nem na velhice? Então nós nem sabemos, né,
o dia que o Senhor vai nos levar. E infelizmente há pessoas, até jovens, que são entubadas, estão sendo entubadas agora, que perdem a consciência, tudo. E talvez Deus já trouxe ali aquele momento, aquela chance de a pessoa aceitar a Jesus, de ter um encontro com Jesus e deixou para mais tarde. Então, assim, é algo preocupante. Ou muitas vezes a pessoa num acidente, né, que ocorre tão rápido um acidente, a pessoa não teve nem tempo. Então, você que está ouvindo essa mensagem, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo, esta é a oportunidade. Aceite ao Senhor Jesus. É simples. Não vai. Ele já fez o maior sacrifício. Você não vai ter que fazer sacrifício nenhum. Apenas se arrepender dos seus pecados. Outra pergunta que nós devemos fazer: como esta passagem foi aplicada à vida dos ouvintes originais? Né? Quando nós pegamos o texto de Atos, né? Vamos pegar o princípio da igreja cristã. Como que era o culto naquela época? Como que era os hinos naquela época? Como que era a expansão do evangelho naquela época? Como que era em relação ao trato com os irmãos daquela época? Nós temos que trazer para os nossos dias, para os dias atuais. Será que nós estamos fazendo da mesma maneira? Será que o nosso amor está sendo iguais aos deles? Ou não? Será que o nosso culto realmente tem sido para Deus, para adorar a Deus? Ou um culto pessoal, onde que nós queremos que Deus nos adore? Né? Então nós temos que colocar essas questões. Nós estamos vivendo numa época onde que no Brasil ainda há uma grande expansão do Evangelho e não há perseguição. Então nós temos a liberdade de falar da palavra de Deus, nós temos a liberdade de ter cultos, de ter ensinos, mas imagine se fosse o contrário, imagina que se fosse na China, no Irã, né, ou na própria Coreia do Norte, que não há essa liberdade, onde que muitos irmãos ali decoram textos, decoram livros da palavra de Deus, para que estejam dentro do coração. Como que essas pessoas reagem em meio à perseguição, né? Então, muitas vezes nós somos favorecidos por não ter a perseguição, mas muitas vezes também nós não somos sinceros com Deus nessa parte. Nós queremos que Deus venha a nos beneficiar em várias coisas na nossa vida, porém, a nossa parte a gente não faz. A quinta pergunta é: como esta verdade se aplica no meu relacionamento com Cristo? Lembrando que toda a palavra de Deus é um relacionamento com o Senhor. O que o Senhor quer com nós é o quê? Um relacionamento. A cada dia sendo construído algo, a cada dia sendo construído um degrau. É interessante que hoje mesmo a minha esposa estava falando com isso comigo, né? Que Deus ele não quer construir já algo pronto, lá pronto no final, algo um total, mas Deus ele quer por partes, construindo por partes ali um relacionamento com você. E muitas vezes nós não entendemos lá o final, porque ainda nós não sabemos o que vai acontecer no final. Mas nessa parte que nós estamos hoje, muitas vezes é sofrido, dói, porque Deus ele quer muitas vezes nos lapidar, quer limpar, quer tirar coisas que são imundas de nós, e muitas vezes é doído. Né? Quantas e quantas vezes nós não queremos estar passando por algo que nós talvez estejamos passando hoje, né? Por uma doença, por um problema financeiro, por algo espiritual. Nós não sabemos, mas uma grande questão que muitas vezes nós temos que lembrar é o que? Será que neste momento que eu estou passando por essa dificuldade, eu estou orando mais, eu estou buscando mais, será que no momento que eu estarei bem, estarei bom, né, naquele momento, será que eu também estarei orando, estarei buscando? E não só isso, também a valorização, né? Aquilo que a gente conquista fácil, às vezes a gente não sabe dar nem o valor, né? Aí se você perde, aí você sabe dar valor. Então, de repente, a caminhada é a hora que você chegar, o valor é diferente, né? Você entende diferente. Então, assim, nós temos que ter um relacionamento com Cristo. Eu sei que não é fácil. Hoje, principalmente pela questão de entretenimento, hoje, muitas vezes a nossa carne quer realmente assistir um filme. Muitas vezes a nossa carne quer ficar só no WhatsApp. A nossa carne quer outras coisas. Mas o nosso espírito quer orar, quer buscar ao Deus, quer ter um relacionamento com Deus. Então nós precisamos realmente matar a nossa carne todos os dias, para que o espírito possa sobressair, para que realmente haja um relacionamento verdadeiro com Cristo. Né? Agora o segundo ponto é o quê? Lendo para extrair o seu valor. Jeremias 15:16.
Acharam-se as tuas palavras e eu as comi, e as tuas palavras eram para mim o gozo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias 15:16. Quando eu estava escrevendo, né, resumindo esta lição, veio à minha mente assim, como tem sido o meu relacionamento com Deus? Será que o meu relacionamento com Deus tem sido tipo uma UPA, que é só emergência eu vou lá? Né? Será que meu relacionamento é esse? Agora agora não vai dar para pagar as contas. Agora é só Agora Deus. eu vou ter que ir lá orar mais, vou ter que buscar mais, eu tenho que... Não, será que meu relacionamento com Deus é tipo um banco que eu só faço empréstimo, né? Ou será que meu relacionamento com Deus realmente é diário, né? Eu ia até falar assim que era tipo uma produção, mas não é. A palavra certa fugiu da minha mente, mas de amizade, de amigo, de relacionamento de pai e filho, né? Porque o meu filho tem a liberdade de chegar em mim e conversar comigo. Eu também tenho a liberdade de chegar no meu pai e conversar com ele. Da mesma maneira, eu tenho a liberdade de chegar a Deus e apresentar também as minhas questões, né? Quantas e quantas vezes eu tive vergonha de apresentar algumas coisas a Deus, mas Ele é meu Pai, Ele me criou. Quantas e quantas vezes ali na nossa oração a gente fica só rodeando, não chega no assunto, a gente fala o amém, vai dormir e aquele coração apertado. Então nós temos que ter um relacionamento aberto com o Senhor. Senhor, eu estou passando por isso, eu estou infelizmente caindo neste pecado, está me machucando, está doendo, Senhor. Me ajuda a não mais praticar este pecado. Que naquele momento nem que for um anjo do Senhor apareça ali na frente. Né? Senhor, não está dando para pagar as contas no final do mês. O Senhor está vendo que eu estou gastando certinho, não estou fazendo dívida, não estou comprando nada a mais. Me ajuda, Senhor, multiplica aqui. E com toda certeza Deus ele vai dar uma direção em relação a isso. Né? Mas a gente está construindo a cada dia um relacionamento com Deus. Estou colocando aqui exemplos até materiais. Mas quantas bênçãos, né, Deus tem ali para nós, quantos livramentos diários Deus tem para nós, né, quantos milagres Deus tem para nós, o que muitas vezes Deus quer mostrar do teu reino para nós e nós não estamos buscando, muitas vezes estamos até perdendo tempo em outras coisas e estamos perdendo essas maravilhas que Deus mostrou, né, à igreja primitiva ou ali, né, no começo da igreja. Mas eram homens e mulheres que estavam voltados no quê? Em oração, em obediência, estavam buscando a Deus. Da mesma maneira, outros grandes homens de Deus também, né? Surgiram com o mesmo intuito, com o mesmo pensamento de buscar a Deus, de ler a palavra, de meditar, de estudar, de propagar a palavra, propagar o evangelho. Mas o que nós temos passado, né? Principalmente aí hoje com as mídias sociais, o que nós temos colocado nas mídias sociais, o que nós temos encaminhado para as outras pessoas, né? Será que realmente está agradando a Deus? Será que está vindo do coração de Deus ou da onde que está vindo? Se não é de Deus, de quem que é? Então nós temos que pensar nisso. Outra questão, você já leu a Bíblia toda? Nesta tempo de caminhada com Cristo, você já fez um propósito de ler a Bíblia toda ou não? Eu não fiz, mas por que ainda não fez? É tempo, falta de tempo? É o que acontece? Né? Não, mas é meu trabalho, mas você não tem pelo menos uma hora de almoço? Né? 30 minutos de almoço que você não consiga ler? Então, onde que está a desculpa, né? Onde que está o problema que você não está lendo? O que você está vendo no lugar disso? É outra questão. Pontos a pensar em relação a esta lição aqui. Aonde está o meu coração? Meu coração está em que lugar? Será que meu coração está em Deus ou está no mundo? Será que eu estou enchendo mais do mundo ou mais de Deus? É claro que nós estamos passando por um período de pandemia, né? Pessoas próximas morrendo, pessoas sendo entubadas, pessoas que
estão com medo ao nosso redor, mas aonde que nós estamos colocando a nossa confiança? É claro que a gente não sabe o dia de amanhã, talvez possa nos acarretar, mas vamos orar para que não, ou os irmãos que estão vendo, mas aonde está pautada a nossa confiança? Aonde? Será que realmente nós estamos tão apegados a este mundo? Aonde eu tenho colocado a minha fé? Minha fé está no governo? É o governo Bolsonaro, o governo Dória, o governo sei lá que vai resolver o seu problema? Ou é Deus? Então nós temos que começar a pensar em algumas coisas. Colocar na balança o que nós estamos vivendo. Aonde que eu tenho gastado o meu tempo? Será que meu tempo tem sido produtivo com Deus ou não? Será que quando eu estou no meu trabalho, eu estou ali conversando com Deus ou não? Com com toda certeza, esses pontos fazem nos direcionar a nossa vida. Não estou aqui para julgar ninguém, não quero isso, mas é realmente um direcionamento aonde que nossa vida está centrada. Nós somos cristãos, aceitamos a Jesus, nós temos a certeza da salvação, porém estamos andando talvez até em caminhos tortos, ou realmente nós estamos fazendo a coisa certa. Nós estamos ali orando, estamos buscando a Deus, estamos nos consagrando. Então nós temos que ver o que está acontecendo, né? E neste tempo, é um tempo que eu creio que é um tempo, além da preparação que o mundo está fazendo, né? Eu creio que o mundo está fazendo uma preparação para aquilo que há de vir, que talvez não seja uma coisa boa, né? Tanta pandemia e tantas questões financeiras que estão aí. Eu creio que seja uma preparação até para talvez a vinda do anticristo. Mas e nós, como cristãos, como que nós estamos nos preparando? Hoje, assim, não estou sendo contra a vacina, nem a favor, mas as pessoas depositam toda a sua confiança na vacina. E as pessoas esquecem de Deus, esquecem da tua palavra, esquecem do teu poder e depositam totalmente a sua confiança na vacina. É engraçado que o apóstolo Paulo foi picado por uma cobra e não sentiu nada. Nem o veneno fez Nem efeito, o veneno né? fez efeito, nada. Ah, mas você quer que eu seja igual ao apóstolo Paulo? Não, não estou querendo dizer isso, mas tem um relacionamento com Deus. Um relacionamento de tal ponto que o próprio Senhor vai falar para você, não, pode tomar vacina que não vai acontecer nada. Não, não tome a vacina neste momento. E tantas outras questões aí. Então nós precisamos colocar na balança o que nós estamos fazendo. Quais são as nossas prioridades? Porque este estudo é sobre a palavra de Deus, então você vai ter que ler a palavra de Deus. Então, onde que a palavra de Deus está como prioridade na sua vida? Onde que a oração se encaixa em tudo isso? Onde que é que você vai fazer, nem que for 1 hora de jejum, onde que está a prioridade nisso? O que você tem priorizado na sua vida? Então, é momento de buscar a Deus. Eu vejo que é o momento de buscar a Deus. Não que os outros momentos não foram, mas pelas circunstâncias que estão ocorrendo no mundo, tantas coisas andando ao mesmo tempo, e tantas coisas que a gente não sabe que está ocorrendo agora neste momento, eu vejo que é o momento de se acertar com Deus. Aquele que está longe, é o momento de acertar com Deus. Aquele que está frio, é o momento de voltar novamente, de pedir perdão a Deus. Aquele que está separado da presença do Pai, voltar novamente. Não tenha medo. Não tenha medo. Outro ponto da lição é meditando e memorizando a palavra de Deus. Salmos 119, 11. Peraí, deixa eu achar. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Então, o que é meditar na palavra de Deus? Amor, lê para mim Jó 23, 12 na Bíblia.
tem Jó aqui não. Não é antes. É antes, não é? Salmos. É, não tô tão ruim, não. Vamos lá, Jó o quê? 23, 12. 23, 12. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Deis mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Então, o que seria meditar na palavra de Deus? Né? No texto da Almeida Revisada e Corrigida está escrito assim, esconder a palavra de Deus em nós. Né? Então, o que seria meditar a palavra de Deus? A palavra de Deus, quando a gente não apenas lê, né? Ler apenas, ler você já esqueceu, mas meditar. Por exemplo, pegar este versículo e meditar nele. O que ele está dizendo? Para quem que ele está dizendo? O que serve para mim? Né? Nós devemos pensar na totalidade ali do texto. Né? Como que foi vivido na época que foi escrito? O que eu me aplico, o que é aplicado na minha época? Né? Vamos dar um exemplo. Jeremias 15, 16. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Então, há dois exemplos simples. Aqui diz assim, quando as tuas palavras foram encontradas. Lá em Jeremias 29, 13 diz assim, que nós devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Não precisa abrir, não. Então, o que nós devemos fazer? O quê? Buscar a Deus. Então, o que nós devemos encontrar? A palavra de Deus. Nós devemos o quê? Encontrar a palavra de Deus. Ter um relacionamento com quem? Com Deus. Imagina o Senhor, por exemplo, que esteja na próxima quadra e você está indo de braços abertos para conversar com o Pai. Né? Feliz em conversar com o Pai. Seria isso. Você buscar na palavra de Deus a sua resposta. Você buscar em Deus a resposta. Depois aqui está dizendo assim. No 16? Isso. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Né? Então a palavra de Deus tem que ser o nosso alimento. Então, primeiro eu vou até Deus, vou buscar o quê? Buscar um alimento. A palavra de Deus é o meu alimento. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Então, o que seria meditar neste versículo, de maneira simples? Nesse versículo, por exemplo. Então, o que é encontrar a palavra de Deus? O que é buscar a Deus? É o que? Se alimentar de Deus, buscar mais de Deus, buscar a presença de Deus, encontrar o Pai onde